Cara, é o seguinte, eu até comentei, fiz uma brincadeira no começo, né, que eu estava bem empolgado, assim, não numa análise tão específica, tão técnica. É lógico que a gente tem que se atentar a isso, sabemos, você mesmo falou, né, André, de alguns jogadores que o Dallas acabou perdendo nessa troca e que prejudicam aí o desempenho defensivo do time. Mas eu acreditava muito, talvez aí como fanboy dos dois, né, do Doncic e do Irving, e eu acreditava que talvez uma deficiência técnica, algum problema de defesa fosse superado pela qualidade desses dois jogadores. Então, assim, eu já fiquei assustado. Quando veio esses números iniciais aí, vieram esses números iniciais, derrotas em sequência, falei, caramba, cara, será que tudo aquilo que eu falei, todo aquele hype que eu coloquei, vai por água abaixo? Não tem nada a ver, cara? Calma, aí eu mesmo estou me acalmando aqui agora para dizer que realmente, isso é só o começo. Eles jogaram um pouco juntos. A gente fez até uma reflexão, vamos dizer assim, né, no programa passado, falando, pô, mas aí o jogador chega e já joga, a adaptação é um pouco mais fácil, é isso mesmo, não tem muita frescura, não tem muita coisa igual no futebol, que tem que ter uma espera aí de documentação e tudo mais, o cara já chega jogando, e aí é fácil, já vai se dar bem. Cara, não é isso, vamos dividir por dois isso aí. Tudo bem, chega jogando, sim, aparece as individualidades, o próprio Irving, que é um espetáculo jogando, aparece fazendo boas jogadas, tudo bem, aparece. Mas na prática a coisa talvez não seja tão assim, tão simples assim. E por isso que eu acho que nesse primeiro momento, até para defender um pouco o meu argumento, a minha opinião aqui, eu acho que nesse primeiro momento, tudo bem. Se não está dando o resultado que se esperava, ou que eu imaginava, parando para pensar, tudo bem. É normal, até não é um absurdo que isso aconteça. A gente vai esperar mais um tempo aí, mais alguns jogos, para ver como a coisa acontece, como vai haver uma adaptação do time como um todo com relação a depois dessa chegada do Irving. Agora, realmente, como você falou, perderam alguns jogadores importantes para defender. Quem que vai assumir essa posição? Tim Hardaway Jr. talvez tenha mais minutos em quadra, talvez tenha uma função um pouco mais importante. Tudo isso pode fazer a gente, faz com que a gente espere, analise com calma e veja se o Dallas vai ser um flop mesmo com a chegada do Irving, ou se a coisa vai acontecer com o passar dos jogos. Não que tenham muito mais jogos também pela frente, mas talvez aí esperando alguns jogos a gente possa ver alguma melhora e esse time do Dallas consolidado aí, né, como classificado para os playoffs, talvez brigando por uma quarta colocação, por um mando de quadra. Ficou bem um pouco complicado com a ascensão do Suns, tal, né, o próprio Clippers crescendo aí, vamos ver, não sei, o Kings não carrega a pé da primeira parte aí da classificação, vamos ver, tá difícil, mas o Dallas a gente tem que esperar um pouquinho mais para poder fazer uma análise completa depois dessa chegada do Irving. Eu já queria emendar aqui, Anderson, antes do Luiz também trazer a opinião dele, né, com alguns números aqui desses dois jogos, Luiz. A gente falou bastante semana passada, então eu vou colocar aqui o meu entendimento para você dar sua opinião em cima disso também, se você acha que é por aí, né? Eu falei muito que essa troca, é claro que não tem como a gente falar que é ruim, tá trazendo um cara do tamanho do Kyrie Irving, né? Um cara que a gente já viu que ele é capaz aí, principalmente se tratando, né, de ataque, né? De plasticidade, jogadas ofensivas e tal. Só que o Dallas Mavericks nunca foi conhecido como um time sólido na defesa, pelo menos nessa era Luka Doncic. Né? O Jason Kidd veio, até melhorou um pouco ali, mas ainda assim não é um time muito sólido na defesa. E se a gente olhar exclusivamente para esses dois jogos, Luiz, eles foram o 23º time em eficiência defensiva e foi o 23º time, né, em rebotes cedidos, né? Então, o 7º pior a pegar rebotes aí. E foi o time que mais sofreu pontos na NBA nesse período aí dessas duas derrotas que eles tiveram com os dois em quadra, né? Eu falei muito, né? Você perder jogadores, principalmente igual o Dorian Finney-Smith, que defende as 5 posições, que te ajuda a fazer o trabalho sujo, é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente pensa em playoffs, defesa mais apertada, arbitragem marcando menos faltas, né? Arbitragem deixando mais o contato físico. Você acha que é por aí, Luiz? Você acha que dá para vencer só pontuando mais que o adversário? Que foi a declaração do Jason Kidd essa semana, né? Eu não estou preocupado com a defesa, eles vão se ajustar. Eles têm que só pontuar mais que o adversário. Eu já não concordo com ele. Então eu queria ouvir sua opinião em cima disso aí, Luiz. É difícil, né, André? Depende muito, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Houston, né, do Harden em 2018, principalmente, era um time que era... A missão do Houston era fazer mais pontos que o adversário, não era impedir o adversário de fazer menos pontos do que ele. Essa era a premissa daquele time do D'Antoni, e foi um time que, apesar de ter caído para o Golden State, conseguiu chegar na final de conferência, né, tendo o Harden liderando.
Se a gente for pegar o próprio Brooklyn, né, com Kyrie e Harden, quando os dois jogaram juntos, o Brooklyn também defensivamente era um time que deixava muito a desejar. O Durant ficava extremamente sobrecarregado, mas por ter um ataque fenomenal, o Brooklyn conseguia ganhar dos adversários e foi por centímetros do pé do Durant que não chegou na final de conferência, na final da NBA, né? Então, dá sim para ganhar só com ataque, mas sendo sincero, não é o jeito que eu acredito que um time vai ser campeão. Eu acredito que você ter um time 100% focado no ataque vai te dar vitórias, mas dar o título aí fica um pouco complicado, porque se a gente for pegar os últimos campeões, cara, são times extremamente bons defendendo. Se a gente for pegar a última final, quem fez a final foram as duas melhores defesas da temporada passada. Celtics, que teve a melhor, e o Warriors, que teve a segunda melhor. Então, eu acredito que um time que não defende consegue sim, pode bater uma final da NBA. Mas aí quando a coisa aperta, quando pega um adversário que tem consistência defensiva, aí acaba se complicando um pouco. E a partir do momento que você tem uma dupla de guards com Luka e Kyrie, você está abdicando da defesa. Você pode montar um sistema defensivo que mascare os problemas dos dois? Dá, mas aí o Dallas acabou abrindo mão de peças que poderiam fazer isso ser possível. Né? Você tira o Dorian Finney-Smith do elenco e só para deixar claro, eu faria a troca, se 10 vezes me oferecesse esse pacote, eu trocaria 10 vezes. Você tá pegando o Kyrie Irving sem abrir mão de nenhum All-Star. Isso é algo que raramente vai acontecer de novo. Você conseguir pegar um jogador do calibre do Kyrie sem abrir mão de nenhum All-Star, sem abrir mão de 3, 4, 5 escolhas de draft, algo que não vai acontecer de novo. Mas você assume o risco, né? Você tira o Dorian Finney-Smith, que era de longe o melhor defensor do time, o único defensor de elite desse time, a sua defesa vai cair. E aí agora o foco do Dallas, para mim, é montar o ataque perfeito, é montar um ataque que vai entregar 120, 125 pontos por jogo. O foco do Dallas vai ter que ser esse, vai ter que montar um sistema onde um não esconda o outro, porque se a gente for pegar o último jogo dos dois juntos, que foi contra a Minnesota, ficou muito claro que um estava ofuscando o outro, né? O Kyrie só foi ter volume de pontuação no último quarto. No último período, né? Exatamente. E, por coincidência ou não, foi onde o Luka teve o seu pior desempenho. O Luka não pontuou, basicamente, no quarto período, enquanto o Kyrie passou dos 20 pontos. Então agora a questão do Dallas vamos montar o ataque perfeito. Eu acredito que os dois vão conseguir se encaixar, muito por conta do Kyrie já ter jogado bem ao lado de um jogador com características muito parecidas do Luka, que foi o Harden. O Harden, quando jogou ao lado do Kyrie, características muito semelhantes. O Kyrie abriu mão um pouquinho de ser o armador principal, se tornou um shooting guard. Acredito que vai ser a tendência com o Luka também. Mas, só reafirmando, sem defesa, eu acho difícil esse Dallas poder sonhar com uma final de conferência. Eu acho muito complicado. Vai ganhar jogos, vai dar espetáculo. Mas ganhar um título, chegar numa final sem defesa complica um pouco. E o problema o Dallas não tem peças para montar uma defesa melhor. O Dallas agora tá totalmente dependente do ataque. E isso é muito, muito claro para mim. Assim.